versículo de número 10 que está na tela. 1, 2, 3. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Agora, eu vou te pedir para você abrir a sua Bíblia também em João 6. Você vai voltar um pouquinho. João capítulo de número 6. O versículo é o 26. Versículo de número 26. O texto diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema difícil de se pregar, porque nós vivemos em uma sociedade que acha que sinônimo de abundância é viver cheio de outras coisas, viver de coisas dessa terra. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos um Jesus que fala: vende tudo o que tens e vens comigo. Sinônimo de abundância na Bíblia, nós não encontramos tão somente coisas terrenas, coisas materiais, aquilo que é corruptível, aquilo que o ferrugem pode consumir. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus ele veio não para se assentar um trono da terra, mas para se assentar num trono celestial. Ou seja, ele veio para anunciar o reino dos céus, um reino que é invisível, mas logo logo nós estaremos lá. Eu creio no nome de Jesus. O autor do evangelho, que segundo escreveu João, é o próprio João. Só que o mais belo da história de João é que João ele foi um dos apóstolos mais novos, que não viu ou não foi assassinado, não foi um mártir, ele não foi morto. Mas o apóstolo João ele foi jogado na ilha de Patmos. Só que antes dele ser jogado na ilha de Patmos, a história conta que ferveram um caldeirão com óleo quente, jogaram o apóstolo João lá, mas nada lhe aconteceu. Então o imperador decide jogar ele na ilha de Patmos, onde estavam as bestas feras. A palavra besta fera na Bíblia significa Belmonte, e alguns interpretadores e teólogos da palavra, eles estudam dizendo que era uma besta fera terrena, algo que poderia consumir, algo que poderia acabar com a vida dele. Só que a palavra do Senhor, ela nos mostra que isso não aconteceu. A morte não alcançou ele. O apóstolo João, ele foi responsável por escrever não somente o evangelho, mas também algumas cartas. E todo o evangelho, ele denuncia uma linha herética. E a linha herética que João escreve quando ele faz a sua carta, quando ele escreve o seu evangelho, é a respeito do gnosticismo, a respeito também das doutrinas do docentismo. João ele combate a respeito daqueles que acreditavam que Jesus não era um ser encarnado, aqueles que diziam que Jesus não foi um homem que pisou na terra, mas que era apenas um espírito que perambulava e fazia milagres. Não à toa que ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é esse verbo, Guilherme? É Jesus Cristo. João estava combatendo a respeito do docentismo, ele estava combatendo, e é importante nós entendermos isso, porque quando nós olhamos para o versículo tema, ou a proposta que foi designada a nós essa noite, nós vemos o eu sou de Jesus. Só que João ele não fala tão somente que Jesus ele é o bom pastor, ele fala 7 vezes do eu sou de Jesus, aquilo que Jesus é. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu muito me alegro, porque eu vejo que Jesus ele não somente é o nosso bom pastor, ele é a fonte que jorra a água de vida eterna, ele é o pão da vida que desceu do céu, ele é a ressurreição à vida. Então para aquilo que você precisar, Jesus ele não foi, ele permanece sendo, verbo conjugado no presente, eu sou. Então se você entrou aqui nessa noite, quem sabe desacreditado e frio na fé, eu vim aqui para te dizer que Jesus Cristo permanece sendo o mesmo, ele é
o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Jesus Cristo, Ele é o mesmo e nele não há sombra de mudança. Quando nós nos deparamos com esse texto de João, capítulo de número 6, nós vamos ver que Jesus, antes disso, anterior a isso, nos primeiros versículos, Ele acaba de fazer um grande milagre. Um milagre, irmãos, que muitas pessoas conhecem. Não é necessário você ser um cristão para você saber a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Tem dois milagres que o mundo comenta muito. Tem muitas pessoas lá fora sabem que é a respeito da multiplicação dos pães e peixes e também a respeito da ressurreição de Lázaro. Se você for perguntar isso para uma pessoa que não é cristã, você pode ter certeza que essa pessoa vai conhecer. Só que Jesus Cristo, Ele está diante do povo, o povo está com fome, Ele está no alto do monte e Ele manda que os homens se assentem. A Bíblia fala que era aproximadamente 5.000 homens. Agora imagina a quantidade de mulheres e de crianças que tinham naquele local. Só que a Bíblia fala que Jesus, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e através de 5 pães e 2 peixes, Ele realiza um dos maiores milagres da história. Ele alimenta uma multidão com um ato de fé. Um pequeno ato de fé pode alimentar a multidão. E você está pensando que a tua fé é pouca. A fé que você tem pode alimentar a sua família. A fé que você tem pode alimentar a tua escola. A fé que você tem pode alimentar a sua faculdade, o seu trabalho, o ambiente onde você se encontra, aonde a fé é utilizada, há milagres de Jesus. Milagres de Jesus se evidenciam através da fé. A Bíblia fala, pastor, que Jesus, Ele realiza esse milagre e Ele sai e Ele vai ao monte orar. Os discípulos, os apóstolos, eles passam para o outro lado do mar. E quando eles passam para o outro lado do mar, Jesus fica. Só que aí Jesus, ele vem andando sobre as águas. E é até um texto que João está combatendo novamente a respeito do docentismo, que é quando os apóstolos olham para a água e falam, é um fantasma. Aí Jesus fala, não, sou eu Jesus. Jesus Cristo não é uma história que nós ouvíamos quando era pequeno, de um Jesus que fazia milagre lá no tempo dos nossos avós, lá no tempo dos nossos pais. Ele é um Deus encarnado que desceu na terra, que veio para justificar a mim e a você. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. A Bíblia fala então que Jesus, ele atravessa, só que a multidão, ela passa a seguir a Jesus. Quando a multidão segue a Jesus, ele é muito duro e ele fala, em verdade vocês não me seguiram por conta dos sinais, vocês me seguiram por conta do pão que vocês comeram e se fartaram. E aí é que está a primeira aplicação que eu quero trazer para nós esta noite. É que muitas das vezes nós somos o povo, nós agimos de forma semelhante. Nós buscamos a Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Talvez você chegou aqui nesta noite da mesma forma. Você está aqui cansado, pensando, quando é que esse culto vai acabar? Eu quero descansar, eu quero ir para casa dormir. Trabalhei muito, você veio aqui para receber algo. Às vezes você não está com seu coração tão ligado naquilo que o Senhor é. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos ter um coração que não adora a Deus por aquilo que Ele faz ou fará, mas por aquilo que Ele é, aquilo que Ele permanece sendo. Aleluia. Nós queremos ter uma geração transformada. Só teremos uma geração que tenha fé fundamentada em Jesus quando entendemos que crente, ele não adora Jesus somente em tempo de abundância. Ele não adora em Jesus tão somente no tempo que os armários estão fartos, quando o salário está caindo na conta. O crente verdadeiro, ele adora a Jesus independente da situação. Estou no monte, eu adoro a Jesus. Eu estou no deserto, eu adoro a Jesus. Eu estou no vale, eu adoro a Jesus. Perdendo, eu adoro a Jesus. Vencendo, eu adoro a Jesus. Permaneça adorando a Jesus por aquilo que Ele é. Aleluia. Jesus Cristo permanece sendo o mesmo. Quando o ventre está cheio, o nosso coração muitas das vezes se esvazia da fé.
Há muitos momentos em que nós nos lembramos de Jesus somente em tempos de angústia, somente em tempos de dificuldade. Só que o tema nessa noite é Jesus, nele há abundância. Nós estamos falando que nós não somos abundantes porque temos um Deus que faz os nossos gostos, não, João. Nós falamos que nós temos abundância sobre as nossas vidas porque temos Jesus como Senhor da nossa vida. Aleluia. Salmos 23 é um dos salmos mais célebres, se não mais. Você pode chegar na casa de algumas pessoas, vai estar lá a Bíblia aberta no Salmos 23. Dentro do carro, fica lá, parece que é escudo, né? Não vai bater o carro se eu colocar a Bíblia lá com Salmos 23. Algumas pessoas usam esses salmos, e o Salmos 23 ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que se nós formos olhar no hebraico, a palavra nada não existe. Não existe. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu não sinto falta, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu bom pastor. Aquilo que nós precisamos de forma abundante todos os dias da nossa vida, não é quem sabe do alimento que você come dentro da sua casa, é de Jesus, porque como eu disse na introdução, Jesus ele não veio anunciar um reino terreno, mas ele veio anunciar um reino celeste, e logo logo ele voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata não é somente uma frase, uma palavra que nós pronunciamos, mas deve ser uma frase que nós vivemos. O jovem, o adolescente, o velho, o ancião, a criança deve viver uma vida maranata. Se Jesus voltasse hoje, será que nós subiríamos? Aleluia. O meu e o seu papel é sermos atalaias de Cristo na terra, atravessar a multidão e pregar o evangelho dizendo que Jesus ele veio, que Jesus ele morreu, que Jesus ressuscitou e ele em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o fio da teologia. A fé se torna um sistema de emergência e Deus um socorrista de ocasião. Guilherme, você acabou de falar que o Senhor ele é aquilo que eu preciso que ele seja. Bem, verdade é. Só que o que eu estou querendo pregar aqui nesta noite é que nós devemos ter uma fé racional, uma fé estável diante do Senhor, uma fé que não é movida de acordo com a tua semana, uma fé que não é esvaída tão facilmente, mas é uma fé que permanece em tempo e em fora de tempo. Sabe por quê? Em momentos de dificuldade, a igreja do Senhor sempre prosperou. A igreja do Senhor se manteve. Na pandemia, pastor, eram os irmãos fazendo live e pessoas aceitando a Jesus dentro dos seus lares, porque quem chamou a igreja foi o Senhor Jesus, e a nossa fé está nele. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não sei você, mas eu nunca tive a experiência de ver o Senhor Jesus palpável na minha frente, mas eu acredito, irmãos, que no grande dia eu verei as mãos do Senhor Jesus, as mãos furadas, as mãos a qual está escrito o meu e o seu nome. Aleluia. A Bíblia fala que a multidão ela vai de encontro ao Senhor Jesus, e eles começam a questionar a Jesus, e Jesus fala a respeito disso. Só que o Senhor Jesus, assim como o pão te alimenta hoje e amanhã você vai precisar comer de novo, Jesus ele não quer ser tão somente um alimento passageiro na sua vida, mas ele quer ser um alimento eterno na sua vida. Jesus ele quer que você se alimente dele hoje, ele quer que você se alimente dele amanhã, ele quer que você se alimente dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e não somente na semana de Santa Ceia, não. Jesus ele quer ter um relacionamento para contigo. Sabe o que eu vim pregar? É de um Jesus que ele é o governador e ele é guia das nossas vidas, mas é um Jesus que também é amigo, e amigo anda do lado, amigo está do lado todos os dias. É um amigo que se apresenta, assim como nos diz em João 11, em tempos de angústia, Jesus ele vai lá na casa de Marta e de Maria, aonde eles eram amigos de Jesus. Lázaro ele não foi um apóstolo, Lázaro ele foi um amigo de Jesus, e foi tão somente ressuscitado pelo seu amigo. É esse o relacionamento que Jesus quer ter conosco, de amizade. É buscar ao Senhor todos os dias no secreto. Sabe por quê? É você buscando o Senhor no secreto, e ele se apresenta diante de você no secreto e fora do secreto. Aleluia.
Grandes homens de Deus só conseguem permanecer de pé por conta de uma vida de secreto e de intimidade para com Jesus. Como explica um homem que outrora estava lá no mundo e agora está ganhando almas para Jesus? Não se explica, é Deus quem faz. Como se explica uma pessoa que outrora estava lá fora se prostituindo e agora está aqui orando por pessoas e pessoas estão sendo curadas? Não se explica, é Deus quem faz. Como se explica um ladrão de bancos, outrora estava preso, mas aceitou a Jesus e agora é um dos maiores missionários que nós temos? Não se explica, quem faz é Deus sobre as nossas vidas. E pode ter certeza que nós iremos avançar nas nossas vidas quando nós entendermos que a salvação não está nas nossas mãos, mas o papel de convencer o homem do pecado é do Espírito Santo. Então não importa a altura ou a qualidade da sua voz, importa é que o Espírito Santo está te usando mesmo na sua simplicidade. Aleluia. Você quer ter uma vida abundante? Seja uma pessoa que se apresenta diante de Jesus com as mãos preparadas para o arado, preparadas para o servir. Guilherme, você está falando que eu tenho que ter cargo na igreja? Não, eu estou falando é que você tem que ser um líder, não somente dentro da igreja, mas lá fora também. No seu trabalho você tem que ser exemplo. Guilherme, qual é o exemplo de Jesus Cristo? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo na sociedade. Você é um pequeno Cristo lá. Sabe por quê? Tem pessoas que não conhecerão e não verão a palavra do Senhor, mas a palavra revelada é revelada através da sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer se manifestar diante de você. Só que para isso, nós devemos nos apresentar, Mateus, diante de Jesus com o intuito de servi-lo por aquilo que Ele é, porque Ele é o suficiente para as nossas vidas. Jesus Cristo é o suficiente. Para quem tem fome, Ele é o pão da vida. Para quem tem sede, Ele é a fonte que jorra água de vida eterna. Aleluia. Ele é aquilo que tão somente nós precisamos. E nós precisamos nos apresentar diante de Jesus dessa forma. A Bíblia fala a respeito da parábola do filho pródigo, e eu acho que todos nós temos um pouco de filho pródigo dentro de nós. Todos nós, e eu me incluo muito nisso. Todos nós temos um pouco de filho pródigo dentro de nós. Olha o que diz o versículo 16 de Lucas 15. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas olha o que diz o versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O filho pródigo, irmãos, ele se atentou que na casa do pai dele tinha pão, por conta do coração ou por conta do estômago? Alguns nutrólogos falam que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. É verdade ou não é? Quando você está com fome, você não fica um pouquinho mal-humorado? Quando você está com vontade de comer aquele doce, só que não tem dentro de casa, você não fica um pouquinho mal-humorado ou não fica? Quando o estômago aperta, nós nos lembramos daquilo que precisamos. Quando o vazio bate, nós nos lembramos daquilo que nós tínhamos na casa do Pai. A Bíblia fala que o filho pródigo, então, ele decide voltar. Ele se apresenta diante do Pai. Só que quando ele se apresenta próximo à casa do Pai, ele está indo para a casa do Pai no intuito de comer, no intuito do pão. Eu já li aqui o versículo, e se você quiser ler na sua casa, você pode ler. Ele sentiu fome, lembrou do pão enquanto comia as bolotas dos porcos. A Bíblia fala então que ele se apresenta, que ele vai de encontro à casa do Pai. Só que, João, o que eu acho lindo disso daqui é que o Pai não espera ele chegar dentro de casa. O Pai espera ele de braços abertos na frente de casa. E assim é conosco muitas das vezes com Jesus. Jesus, ele não vai esperar você chegar aqui dentro. Ele quer se apresentar diante de você de braços abertos lá dentro da sua casa, lá dentro do seu carro quando você está indo trabalhar, no meio da tua vida ordinária. O Deus extraordinário quer se apresentar para você. Aleluia. Se engana que Deus, ele só se apresenta para o povo de Deus somente na igreja. Não. A presença do Senhor, ela não era somente com o povo de Deus, com Israel dentro do arraial. Não. A presença do Senhor, ela era também ao decorrer de todo o deserto.
Sabe por quê? Porque quando o povo andava e tinha o sol, o Senhor fazia a nuvem para o povo andar e não se queimar. À noite, quando o povo precisava andar, Ele era a coluna de fogo para que o povo enxergasse à noite. Então, em tempo e fora de tempo, a minha certeza é que Jesus estará comigo, e é isso que importa. Se Cristo comigo vai, eu irei. É um hino da harpa tão lindo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo for contigo, você pode ter certeza que você vai alcançar, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. A Bíblia fala, voltando para a parábola do filho pródigo, que o pai, ele recebe o filho de braços abertos, só que ele não manda trazer pão, não. O filho estava com fome, só que o pai não fala aos seus escravos, aos seus servos: traz pão porque ele está com fome, não. A Bíblia fala que ele manda trazer a melhor roupa. Traz a melhor roupa, sabe por quê? Aquele que estava morto reviveu. Não traz só a roupa também, não. Traz anel também, o anel que significa autoridade. E traz também a sandália, sabe por quê? Porque quem anda descalço é escravo, mas quando você se apresenta diante do pai, você não é mais escravo, você é filho de Deus, aleluia. Às vezes voltamos para a casa do pai querendo pão, mas Ele tem muito mais para oferecer para mim e para você, aleluia. Jesus, Ele quer se apresentar diante de você trazendo a salvação para a sua alma, a salvação para a sua vida, salvação para dentro da sua família. É transformação, é arrependimento, é mudança de vida, é metanoia, aleluia. E já é 8h55. Quantos querem que eu acabe agora? Diga amém. O versículo 31 de João 6 diz: nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. No Talmud dos judeus, eles acreditavam em uma doutrina que dizia que o Messias, ele deveria fazer sinais maiores do que aquele que Moisés fez. Só que o povo indaga a Jesus falando a respeito disso: nos dá o pão que é descido do céu, porque Moisés no deserto deu pão ao povo. Moisés foi um grande homem, e historiadores confessam e diz que talvez, se Moisés não tivesse sido levado por Deus naquela época, haveria uma religião que adorasse a Moisés. Só que a Bíblia fala que os judeus, o povo que estava ali envolto de Jesus, começa a questionar a Jesus a respeito daquilo que ele era e de quem ele era. Moisés no deserto não fez cair pão do céu, só que aí o Senhor, ele fala: não, o verdadeiro pão do céu quem vos deu foi o meu Pai. É mais uma vez João combatendo o docentismo, sabe por quê? Jesus Cristo, ele desceu à terra. Na verdade, irmãos, sabe o que é? É que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para se entregar por mim, por você, na cruz do Calvário. Qual que é o verdadeiro pão, Guilherme? É o pão que eu compro no supermercado? Não, o verdadeiro pão é o pão do céu. Quem é, Guilherme? É Jesus Cristo, aleluia. Na palavra do Senhor nós encontramos isso diversas vezes. No Velho Testamento nós temos o tipo, e no Novo Testamento nós temos o antítipo. Tipo significa a figura representativa, e antítipo significa a realização dessa figura. Lá no deserto nós tínhamos o maná, que era o tipo. Só que no Novo Testamento nós tínhamos Jesus, o pão descido do céu. E sabe o que eu acho lindo? É que a palavra maná, isso daqui é muito legal de se estudar. A palavra maná significa no hebraico manru. Manru é a combinação de duas palavras-chave. Ru significa ele, e man significa o que é.
Então, juntando as duas palavras e trazendo o significado fidedigno ao hebraico, a palavra maná significa o que é ele. Sabe por quê? Porque quando o maná caiu no deserto, o povo olhou para o maná e disse: o que é ele? O que é ele? O que é ele? Enquanto o povo questionava no Velho Testamento o que é ele, no Novo Testamento o ele se apresenta diante do povo, e esse ele é Jesus Cristo. É ele é o maná descido do céu, ele é o antítipo, não é somente uma figura, mas é a realização encarnada. O verdadeiro pão do céu, o verdadeiro maná do céu é Jesus Cristo. Quem comer desse pão jamais voltará a ter fome novamente. Aleluia. Quem come da palavra do Senhor não sente fome das coisas do mundo. Quem come da palavra, quem come do Senhor Jesus, não sente fome do pecado lá fora que os homens sentem. Sabe por quê? Há uma frase no mundo financeiro que diz: há pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é apenas o dinheiro. Tem pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. De nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. De nada vale estudar nas melhores universidades do mundo e não ver a trombeta soar quando Jesus voltar. De nada vale um emprego que paga muito bem enquanto você está só se esfriando na fé. De nada vale você ter a melhor casa do bairro, você ter o melhor carro da cidade, enquanto a sua vida não está posicionada diante de Jesus. Enquanto nós não tivermos Jesus como centro das nossas vidas, teremos fome e iremos tentar nos saciar das coisas deste mundo. Só que posso te falar um negócio: você não é desse mundo, você está aqui apenas como peregrino. Jesus Cristo está voltando, e o bom pastor, assim como é o capítulo tema, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas se for necessário. Sabe o que é? É que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus não. Jesus ele veio para nos dar uma vida, e vida em abundância. Oh, aleluia! A abundância além daquilo que você precisa, além daquilo que é a tua necessidade. Jesus ele quer se apresentar diante de você, não tão somente de uma forma rasa, mas de uma forma profunda. Assim, quando você vai para a praia, você vai para uma piscina, chega um determinado momento em que os seus movimentos é levado pela água, e assim o Senhor quer se relacionar para conosco. Não é as águas tão somente até a canela, não é as águas tão somente até a altura do umbigo, é as águas nos movendo, e nós somos movidos não pelo aquilo que o mundo diz, nós somos movidos pelo Senhor Jesus. É por isso que o povo cristão ele prospera em tempos de crise. É por isso que o povo de Deus, mesmo em tempos de fome, o Senhor dá sabedoria para José lá no deserto, lá no Egito, e o povo não passa fome, porque é o Senhor o suficiente. O Senhor ele é aquilo que você precisa que ele seja. Então nessa noite, se você precisa do Senhor Jesus, se você precisa de algo, não procure tão somente naquilo que é horizontal, mas procure naquilo que é vertical. Uma vida de oração é a chave que nós precisamos para vencer batalhas. Só conseguimos vencer o deserto das nossas vidas se nós tivermos a posição que o verdadeiro crente ele luta. E o crente ele não luta com uma arma na mão, o crente ele luta de joelhos, orando em tempo e em fora de tempo. Sabe por quê? Jesus no Getsemane, ele estava prestes a ir para a cruz, mas em nenhum momento você vê o Senhor Jesus puxando a espada para a cúpula judaica. Não, quem puxa a espada é Pedro. Jesus ele puxa uma mão que cura a orelha de Malco, mas antes o que ele estava fazendo? Orando, buscando. Nós só venceremos
quando tivermos uma vida posicionada não na palavra do seu chefe, não na palavra do advogado, não na palavra do médico, mas na palavra de Jesus, porque quando Ele fala, o mundo se curva diante da sua palavra. As leis naturais são confundidas quando a palavra que vem do céu chega na terra. É o mar se abrindo para o povo de Israel passar. Aleluia. A palavra do Senhor tem poder para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Aleluia. Então, quer ter uma vida de abundância? Busque o alvo. Busque a Jesus. O apóstolo Paulo ele fala: mas prossigo para o prêmio da soberana vocação que está e é Cristo Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Cristo. E a decotia está logo ali. Está logo ali. Jesus está voltando. E em breve nós não estaremos ceando aqui no culto de domingo, no segundo domingo do mês, não. Nós estaremos ceando e sendo servidos por Jesus. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor confiou ao meu coração. Uma palavra cristocêntrica, não uma palavra que tem o homem como centro e prioridade das vontades, mas a vontade não é sua hoje, a vontade na sua vida, nessa quinta-feira, é a vontade de Jesus, que a palavra diz que é a vontade boa, a vontade perfeita e a vontade agradável. Então no ano de 2026, que não aconteça a sua vontade sobre a sua vida, mas que aconteça a vontade soberana do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso eu aprendi do Senhor. Eu estava falando, pastor, que esse ano ia ser o meu ano, o ano do meu casamento, o ano que eu ia sair de casa. Não, o Senhor já me repreendeu. Não é o seu ano, Guilherme, é o meu ano na sua vida. E assim é na sua vida. Não é o seu ano, é o ano de Deus na sua vida. Não é o ano da sua família, é o ano de Deus na vida da sua família. Coloque as tuas prioridades, os teus problemas, não diante de homens, mas diante de Jesus. Sabe por quê? Ele permanecerá sendo. Aleluia. E eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade, no nome de Jesus.